Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso grande Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Esta manhã, domingo, temos a graça por Cristo Jesus nos concedido a nós de podermos mais uma vez estarmos na nossa sala e nós agora vamos estudar a palavra de Deus, perseverança inabalável. Ok? Eu quero orar com você neste momento, pedindo a bênção de Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele nos ilumine, para que nós possamos entender a Sua palavra, que nós possamos, ao aprendermos, também obedecer, a verdade que nós viemos aprender. Vamos fechar os olhos na medida do possível e vamos orar. Deus amado, querido, nosso bom Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que temos de nesta manhã, mais uma vez, abrirmos a Tua Palavra. Vamos agora estudá-los e pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo bondosamente permaneça conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, perseverança inabalável é o título da nossa lição desta manhã. Nós temos aqui como o estudo para a nossa meditação Apocalipse 14, verso 12. Nós temos na segunda pergunta também Romanos 8, verso de 1 a 4 e Efésios 2, de 8 a 10. Colossenses 1, verso 22. Em Apocalipse 14, verso 7, Deus chama todos a adorá-lo. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Nós já conhecemos muito bem, já estudamos várias vezes esse verso nessa nossa lição, chamado de Deus para a adoração, adorá-lo, como nosso Criador. Muito bem. Deus, ele adverte as pessoas também sobre a Babilônia espiritual, Apocalipse 14, verso 8, é um falso sistema religioso com raízes na antiga Babilônia. Essa é a mensagem do segundo anjo. Ok? O terceiro anjo adverte contra a adoração à besta. O anjo declara com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Tá? Então nós temos aqui o chamado de Deus para a adoração, a Ele como nosso Criador, Criador dos céus, da terra, do mar e as fontes das águas. A advertência de Deus também, queridos, contra a adoração à besta, tá? E também Deus, ele adverte, declarando que se alguém beber, se alguém, ou aliás, adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão direita, esse também beberá do vinho do furor de Deus, que são os juízes de Deus que serão derramados sobre esse sistema, de pregação de forma falsa do Evangelho, tá? E também, queridos, a semelhança de que Deus ele derramou os seus juízos sobre a Babilônia, destruindo, eliminando da face da terra. Babilônia antiga. Essas são advertências dadas por Deus. Em Apocalipse 14, verso 12, está escrito a seguinte mensagem. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tá? É uma mensagem importante para a nossa meditação. Duas características importantes do povo de Deus nos últimos dias, que é chamado de santos. Santos não porque temos uma perfeição com essa dignidade de sermos chamados santos, mas santos porque fomos chamados por Deus e separados por Ele, tá? para uma mensagem importante a ser anunciada, uma missão importante que nós recebemos,
Então, fomos separados, não é? Você e eu, nós, que colocamos à disposição do Espírito Santo, Deus nos chamou e separou, né, com essa finalidade. Por isso ele chama de santo. Então, todo aquele que Deus o chamou e separou para si, e aqueles que o aceitou, é claro, né? Deus o chama de santo, não porque nós temos perfeição em nós mesmos, mas Deus, ele atribuiu a perfeição de Cristo Jesus sobre você e sobre mim, sobre todos aqueles que aceitam o precioso, a preciosa salvação oferecida por meio da graça de Cristo Jesus. Queridos, outra coisa importante também para a nossa meditação é que nessa ocasião nós precisamos ter a fé de Jesus. Quer dizer, nesse tempo, nesse momento difícil, né? Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tá? É muito importante nós compreendermos, queridos, a diferença de apenas ter fé em Jesus e ter a fé de Jesus. Tá? A fé de Jesus, queridos, nos leva à perseverança. Tá? A fé de Jesus é a fé que mesmo diante da morte, mesmo diante das piores torturas, mesmo diante dos piores flagelos, as piores provações, ainda assim você permanece. Essa é a fé de Jesus. A fé de Jesus foi até a cruz. E Jesus, queridos, ele foi até o fim, tá? Entregou a sua vida por mim, por você. Essa é a fé que nós precisamos ter. Uma fé não vacilante. Uma fé não somente nos bons momentos. Uma fé não somente nos momentos, querido, não somente nos momentos da prosperidade. Mas em meio a todas as adversidades, queridos, essa fé precisa permanecer. É a fé de Jesus. Então, essa fé de Cristo Jesus precisa ser implantada em mim. E para isso, para que a fé de Jesus seja implantada em mim e você, nós precisamos, queridos, aceitá-lo. Essa proposta de Jesus, a oferta de salvação oferecida por Jesus, nós precisamos aceitar, queridos, a Cristo Jesus e o seu sacrifício feito por cada um de nós. Tá? Era essa fé que os discípulos seguidores de Jesus tinham. A fé de Jesus. A fé que mesmo em meio às tribulações, às perseguições, às prisões, ainda assim eles estavam perseverando, testemunhando, pregando, mesmo nas prisões, mesmo ameaçados e mesmo torturados. Até a morte, eles estavam sustentando a sua crença na palavra de Deus. Essa é a fé de Jesus. Ok? Muito bem. Nós temos também em Romanos capítulo 8, verso 1 e o verso 4, queridos, mostrando para nós que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque não anda segundo a lei do pecado, mas sim segundo a lei de Deus. Tá? E aqui o apóstolo São Paulo, tá? Usado pelo Espírito Santo, ele mostra para nós aqui, queridos, que as nossas obras, as nossas práticas, elas não nos dão direito da vida eterna e salvação. Tá? Mas uma vez redimidos por Cristo e salvos por Jesus, nós somos por Cristo Jesus criado e recriado para as ações práticas de boas obras. Tá? E isso é a observância da santa lei de Deus. A lei de Deus que exige justiça, e a exigência da justiça, da perfeição que é a lei de Deus, queridos, a lei moral, ela exigia a nossa morte uma vez que nós o pecamos. Então é por isso que Jesus, ao morrer por nós, não temos condenação, porque a condenação Cristo Jesus retirou
por meio do seu sacrifício. Eu deveria morrer e você também, Cristo morreu no meu e no seu lugar. E ele imputou a sua justiça, vestindo sobre cada um de nós a roupa, né, a sua roupa de justiça. E então, queridos, por esta forma, nós somos salvos e libertos da condenação do pecado. E aí, a exigência da lei divina de Deus é cumprida por meio de Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Em Efésios, no capítulo 2, versos de 8 a 10, queridos, vem mostrando para nós que pela graça nós somos salvos. Não é pelos nossos méritos. Não é por aquilo que nós fazemos. Nós não guardamos os mandamentos para ser salvos. Nós não guardamos o sábado para ser salvo. E nenhum dos mandamentos. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, pelos méritos que há em Cristo Jesus. E quando nós o aceitamos, né, os méritos de Cristo Jesus pela fé, ok? Então, Deus, ele efetua, né, através da sua graça, a minha e a sua salvação. Tá? Então, a nossa salvação não vem pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo. E isso é um dom de quem? É um dom de Deus. Muito bem. Então, vivendo pela fé, recebemos a graça divina e nossa vida é transformada. Os seguidores comprometidos com o Salvador não só terão fé em Jesus, como terão a fé de Jesus. Então, a qualidade da fé de Jesus para o tempo do fim será deles, e eles permanecerão fiéis mesmo até a morte, assim também como Jesus, né, foi até a morte de cruz. É essa fé, a fé de Jesus, que nós precisamos ter em nós. Para isso, querido, nós precisamos pedir, suplicar, buscar em Cristo Jesus. E isso é uma vida familiar com Jesus, todos os dias, todos os momentos. Né? E desta maneira, queridos, Jesus, ele qualifica você com os seus santos. Aqui está a perseverança dos santos. Então, você é qualificado como santos diante de Cristo Jesus, né? Através da sua aceitação, Jesus o separa você para para a salvação e para esta missão importante. Ok? Então, pelos méritos de Cristo, pelo dom de Cristo, não pelas nossas obras. Ok? Eu sou um pecador, você é um pecador, e nós temos uma natureza pecaminosa, e hora ou outra, né, nós pecamos porque estamos sujeitos à morte, né? Estamos sujeitos ao pecado, na verdade. Mas Cristo Jesus, queridos, ainda assim, ele olha para você e diz: esse é o meu santo, essa é a minha santa, o meu filho, que foi justificado por mim, eu o salvei, eu o lavei, regenerei através do meu sangue. Tá? Então, queridos, que realmente Deus possa te abençoar, tá? E abençoe a nossa sala cada dia que estamos juntos aí estudando sempre a palavra de Deus, e que essa perseverança inabalável, queridos, permaneça no meu e no seu coração, na nossa vida. A salvação, queridos, está reservada por Cristo Jesus para aqueles que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Será salvo para quê? Para a glória de Cristo. Porque salvos dos nossos pecados, nós já somos agora, neste momento. Imediatamente, quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos da condenação dos nossos pecados. Mas essa salvação mencionada pela palavra de Deus como perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo, é a salvação para a glória. Tá? Eu permaneci em Cristo Jesus, uma vez salvo da condenação dos meus pecados, então agora Jesus me salva para a sua glória, para a vida eterna. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo, abençoado dia. Desejo a você uma semana maravilhosa, abençoada, na presença de Cristo Jesus. Um abraço a todos vocês, fica com Deus e até a nossa próxima lição, até amanhã, se Deus quiser.